Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre relógios. É isso aí. Então nós vamos falar sobre um relógio de pulso simples, que mostra as horas, a data e tudo mais. Nós vamos falar sobre o relógio da Gepardo Adventure, que tem bússola, altímetro, barômetro. Nós vamos falar sobre o Suunto Ambit 2 com GPS. E vamos falar sobre o Samsung Gear S, ok? Não saia daí que a gente já volta. Vou só reposicionar a câmera para mostrar melhor os equipamentos para vocês. Ok, então esses são os relógios que eu tenho. Para começar, eu queria mostrar um relógio que é um relógio bem normal. Ele tem as funções aqui de, obviamente, mostrar as horas, data, calendário, né, segundos, cronômetro regressivo, ou seja, um relógio bem básico. Mas o que esse relógio tem de interessante? Ele é um relógio muito útil, inclusive num cenário de crise, porque a pilha dele dura mais do que 10 anos. É isso aí, não é brincadeira não. Então, ó, tá até escrito aqui embaixo em vermelhinho, não sei se vocês conseguem ver, mas está escrito aqui que a bateria dura 10 anos. Isso é a característica que o celular ele usa na propaganda dele. Porque ele usa uma pilha de lítio, e como esse relógio ele não tem nenhuma função que consuma muita energia, a pilha dura o tempo da vida útil até começar a oxidar suas placas, esse tipo de coisa. Então ele com certeza vai ter uma durabilidade, uma autonomia de pilha por muito tempo. Então ele, com certeza, num cenário de crise, alguma coisa que você não tenha disponibilidade de pilhas para trocar, esse relógio é muito interessante. O próximo da minha lista, que eu vou falar, é o Gepardo. Esse relógio ele é interessante, a primeira vez que eu vi ele foi num review do Júlio Lobo, do canal Sobrevivencialismo. E ele fez um comentário justamente que, apesar dele estar dizendo aqui que ele é o Weather Master, ele não aguenta muita chuva. Então, você até pode tomar chuva com ele, mas você não pode submergir esse relógio. Então, provavelmente ele não tem uma vedação muito boa na parte de trás, alguma questão das borrachinhas ou dos botões, mas tem alguma coisa mecânica no relógio que ele não fica tão resistente à água. Mas o que ele tem de interessante? Ele obviamente mostra as horas. Aqui nesse anel externo você está vendo que está avançando, né? Aqui próximo do meu dedo está andando aqui, ó, é o contador de segundos. E ele mostra, ele tem as funções especiais dele, obviamente alarme, relógio, esse tipo de coisa toda, né? Cronômetro regressivo, essas funções todas ele tem. Mas o que ele tem de diferente? Ele tem aqui um altímetro, então ele está mostrando aqui aproximadamente 750 metros. E ele tem um barômetro, ele mostra a pressão barométrica. Então ele tem um indicador, por exemplo, se tem chuva próxima, se esse tipo de coisa toda. Você tem as funções aqui que pode te ajudar num acampamento, numa aventura, se você está numa região de baixa pressão, e isso significa que as nuvens vão começar a chegar onde você está. O vento vai começar a ir na sua direção. Então é bem interessante você ter um barômetro. E ele tem também a função de bússola. Então você vê que você gira e ele mostra aqui onde está o norte. Obviamente ele está mostrando nessa situação o norte magnético, mas ele tem um lugar onde você calibra qual é a declinação magnética da região onde você está, para ele te mostrar o norte verdadeiro. É óbvio, quando você vai fazer uma leitura de mapas, você precisa saber a declinação magnética da região onde você está, para poder apontar o norte do mapa para o norte de verdade. Aqui no cantinho ele está mostrando, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu tentar chegar mais perto da foco. Acho que eu não vou conseguir. Mas ele mostra uma nuvem e um sol, dizendo que o tempo está agora parcialmente encoberto. Deixa eu afastar aqui para ele focar de novo. Isso. Mostrando que o tempo está parcialmente encoberto. E realmente está parcialmente encoberto agora aqui em São Paulo. Então ele até, pelo menos para dizer para você a situação do tempo onde você está agora, ele é preciso. Se bem que você não precisaria do relógio para isso, você pode simplesmente olhar para o céu e saber como é que estava. Mas beleza, então essa é uma opção interessante, uma opção de baixo custo. Aqui no Brasil eu comprei esse relógio por 200 e poucos reais.
não necessariamente um baixo custo, mas ele é mais barato do que os G-Shock e que outros relógios desse tipo, que tem, obviamente, uma proposta diferente. Esse não é um relógio super resistente a impactos, pancadas, esse tipo de coisa, mas ele é um relógio que vai te servir também como uma indicação de navegação. Ok, o próximo que eu queria mostrar é o Suunto Ambit. Esse é um dos relógios mais completos em termos de GPS, e ele tem basicamente as mesmas funções da Guepardo, só que ele mostra, por exemplo, aqui o altímetro com uma curva de variação da altitude. Como eu estou parado aqui, não tenho viajado, não tenho subido e descido montanha, não está tendo variações de altitude. Ele mostra também a temperatura. É óbvio que para você ter uma leitura precisa, você não pode estar com ele no braço. Você tem que tirar ele do braço e deixar ele quieto para estabilizar a temperatura, né, do ambiente por algum tempo. Ele mostra também que o tempo está parcialmente encoberto aqui. Ele mostra a referência de HPA, que não tem uma calibração diferenciada, está original de fábrica. E ele também mostra aqui no reloginho secundário as horas. Ok? Voltou para a temperatura. A próxima opção é a bússola. E vocês notem que a bússola dele é bem mais rápida. Ela realmente tem uma resposta muito boa da bússola. É muito bem precisa, né? É uma bússola bem interessante. E, obviamente, você também pode ajustar a declinação dela. Só que como esse relógio tem GPS, ele pode se autoajustar a declinação, porque ele consegue saber exatamente onde você está e consegue calcular isso aí. Então, vamos supor, por exemplo, eu entro aqui na opção de navegação. Então, localização. Quero saber a minha localização atual. Então ele está aqui, ó, procurando GPS. Assim que ele conseguir localizar sinal de GPS, o que eu acho que ele não vai conseguir aqui dentro de casa, ele mostra para você exatamente a localização onde você está. E você pode definir, inclusive, as indicações do GPS, se vão ser em grau, minuto, segundo, se vão ser em grau decimal, quais são as opções que você quer de indicação aqui de coordenadas. Pegou as coordenadas, ele já consegue ajustar automaticamente o altímetro, obviamente o barômetro, e a declinação magnética da bússola. Tudo isso a partir da posição do GPS. Ele pega também a hora a partir dos servidores de GPS, dos satélites. Então você basicamente tem uma unidade autônoma aqui. Eu vou desistir porque ele não vai pegar sinal aqui dentro. Então com certeza eu não vou conseguir. Mas ele tem uma série de funções. Se eu, por exemplo, for praticar um esporte qualquer, vamos supor que eu vou fazer uma caminhada. Então eu venho aqui em navegação. Não é isso. Tá vendo? Há tanto tempo que eu não mexo, eu não lembro mais. Exercício, tá aqui, ó. Então eu vou fazer um exercício de trekking. Ele vem com uma cinta, uma correia com um sensor cardíaco. Então ele consegue mostrar para você quanto que está o seu batimento cardíaco. Ele, né, não conseguiu localizar a cinta cardíaca. Ele vai localizar também a posição do GPS e vai começar a marcar aqui a sua atividade. Então você começa a caminhar, ele vai marcando aqui o quanto você já andou em distância, ele vai marcando a velocidade média que você está andando, a velocidade atual que você está andando, a altitude que você está. Ele vai mostrando vários detalhes aqui do trecho que você já andou, o seu batimento cardíaco e o quanto que o seu batimento cardíaco está variando, qual está sendo a média. Ele vai salvar aqui em cada posição do GPS que ele coletar qual é a sua altitude, qual é o seu batimento cardíaco, qual a sua velocidade também de ascendência vertical. É bem interessante porque ele mostra, uma vez eu estava fazendo uma subida com os amigos no Pico Marinzinho, e ele mostrou que quando a gente estava chegando próximo da crista, a gente estava com uma velocidade vertical de 8 metros por minuto. Então a cada minuto a gente estava ganhando 8 metros de altitude, independente do quanto eu estava andando no sentido horizontal. Então o velocímetro vertical é bem interessante para você saber qual está sendo a sua taxa de elevação de altitude, e ele marca tudo isso aí junto. Ele marca, olha, neste trecho você estava andando em tal velocidade, estava andando com
tanto de velocidade de ascendência, o seu batimento cardíaco estava em tanto. Então você consegue acompanhar direitinho como é que estava o seu rendimento em cada trecho dessa prova, em cada trecho dessa tua atividade. Depois, ele tem, aqui nesses contatos, prende um grampo que tem os contatos aqui USB. E você conecta isso aqui no computador e você consegue fazer o upload de toda a sua aventura para o site do assunto. Nesse site, você consegue ver o mapa de onde você andou, você consegue ver as características, que velocidade que você estava em cada trecho. Tudo isso que eu te falei, você consegue ver em cima do mapa, num site. Pode compartilhar com os amigos e fazer uma série de outras coisas. Então, beleza. Esse aqui, então, é o Suunto Ambit. E por último, eu queria mostrar o Galaxy Gear, o Gear S. Esse é um relógio bem interessante, porque ele já tem dentro dele as funções de... Obviamente, ele conecta com o seu celular e ele mostra quando chega a mensagem, ele mostra quando tem ligações, ele mostra uma série de funções, mas o legal dele é o seguinte, ele tem uma série de aplicativos que você pode instalar direto dentro dele. Então, por exemplo, eu tenho aqui um aplicativo já de corrida da Nike, eu tenho aqui um aplicativo de tocar música, eu tenho um aplicativo de clima, eu tenho um aplicativo de câmera, calculadora, navegador de internet, uma série de funções. E eu tenho o aplicativo da Runtastic. Então, como eu tenho no meu celular o aplicativo Runtastic Road Bike, que é para andar de bicicleta, eu consigo controlar o aplicativo do celular a partir do relógio. Então ele consegue mostrar para mim a velocidade que eu estou, eu consigo iniciar e parar a minha atividade, eu consigo ver a minha velocidade, a posição, e uma série de características, batimento cardíaco e tudo mais, mostrando aqui no relógio do que está acontecendo no celular. Mas ele também tem a opção de trabalhar e você fazer alguma atividade só com o relógio sem o celular, porque ele também tem GPS dentro dele. Então ele permite que você faça uma atividade completa. Esse quadradinho aqui é um sensor óptico e ele consegue medir o seu batimento cardíaco. Então ele consegue fazer basicamente a mesma coisa que os relógios da Polar, que vão medindo o seu batimento cardíaco e tudo mais, só que ele vai medindo diretamente no seu pulso. Então você não precisa de uma correia, esse tipo de coisa. Aqui nessa janelinha aqui, nesse quadradinho, tem um chip. Então esse dispositivo especificamente, ele é um celular de pulso. Ele tem um chip dentro dele que tem 3G, você pode navegar na internet, você pode telefonar, fazer chamadas com o relógio sem ter o seu celular próximo. Ele não depende do celular para funcionar, o que é muito interessante. Então no caso de uma aventura qualquer, ele vai trabalhar direitinho. O mais legal dele é que ele é a prova d'água. Esse aqui eu já molhei, já enfiei dentro d'água, já fiz uma série de testes. E ele realmente aguenta você nadar, fazer esse tipo de coisa. Então é um relógio interessante para aventuras que você vai fazer no meio do mato. O Suunto, ele é bem mais resistente à água, óbvio, né? Ele suporta 100 metros de profundidade. Aí é bem radical. Você vê que ele tem uma série de letrinhas e funções aqui, homologações e tal. Mas o Gear S é uma opção interessante. O novo Gear S, que é redondinho, ele não tem essa função do 3G. Então, somente essa versão mais antiga é que tem o chip de celular interno. O outro, ele sempre trabalha somente comunicando com o seu celular. Então, beleza. Já apresentei os 4 modelos aqui. Coloquem nos comentários o que vocês preferem, o que vocês acham mais interessante. E dá um joinha no vídeo, não esquece de favoritar o canal, ok? Obrigado, até a gente se vê numa trilha por aí.